Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 211. Com a fusão de Konogakakure e Tsunagakure, a dinâmica do mundo ninja começou a mudar drasticamente. Os daimyo de várias nações, temendo por sua segurança, começaram a formar alianças e a mostrar boa vontade para com seus ninjas. Afinal, os destinos dos daimyos do fogo e do vento deixaram claro. Quando os ninjas se revoltaram, os daimyo ficaram completamente impotentes para resistir. Nesse clima tenso, a cúpula dos três Kages, organizada pelo quarto Raikage, estava sendo preparada às pressas. Konogakakure. Escritório do Hokage. Uchiha Mirai sentou-se na cabeceira da mesa, um raro momento de foco enquanto ele enfrentava a montanha de papelada diante dele. A fusão da Terra do Fogo e da Terra do Vento havia criado inúmeros problemas, todos exigindo seu julgamento. Mesmo com a ajuda de Yui Kurenai, Uchiha Mikoto e Konan, Mirai se viu perpetuamente atolado. Se não fosse por sua constituição desumanamente forte, a carga de trabalho já poderia tê-lo quebrado. À medida que o meio-dia se aproximava, um jovem magro entrou no escritório. Ele usava um protetor de testa de Konoha, e seus olhos afiados e triangulares exalavam uma aura sinistra, um homem com quem claramente não se brincava. No entanto, ao se aproximar de Mirai, ele se ajoelhou respeitosamente. Hokage-sama, você me chamou. Quais são suas ordens? A voz do homem tremeu levemente, revelando sua tentativa de permanecer calmo. Shinozuki Uchiha Mirai disse calmamente, você guarda ressentimento em relação à vila? A pergunta fez suor frio escorrer pelas costas de Sarutobi Shinozuki. Ele balançou a cabeça apressadamente. Hokage-sama, eu só tenho amor pela vila. Como eu poderia me ressentir disso? A expressão de Mirai permaneceu neutra. Bom, a situação da fronteira é instável. A inteligência sugere que Kirigakure, Iwagakure e Komogakure podem nos atacar. A vila está com falta de pessoal, então quero que você lidere 1000 ninjas Sarutobi para reforçar as linhas de frente. O rosto de Shinozuki escureceu. O clã Sarutobi tinha apenas cerca de 1000 membros capazes de lutar. Considerando o destino dos clãs Shimura, Mitokado e Utatani, as intenções de Mirai eram óbvias. Ele respirou fundo e respondeu, Hokage-sama, proteger a vila é o dever de todo ninja Sarutobi. No entanto, enviar 1000 de nós de uma vez, não é excessivo? Eu poderia liderar 200 para as linhas de frente em vez disso. O olhar de Mirai ficou frio. Você está desafiando minhas ordens? Você acha que isso é uma negociação? Ou talvez, aos seus olhos, o clã Sarutobi seja mais importante que a vila. Sua voz caiu, cheia de ameaça. Você quer se tornar um Nukenin? Shinozuki imediatamente abaixou a cabeça. Eu não ousaria. Eu entendo. Por favor, me dê algum tempo, eu reunirei 1000 membros do clã para ir para as linhas de frente. A expressão de Mirai se suavizou em um sorriso. Ótimo. É tudo pela vila. Você está dispensada. Sim, Hokage-sama. Assim que Shinozuki saiu, Mirai riu. O senso de superioridade moral parecia bastante satisfatório. Anos atrás, o clã Uchiha enfrentou opressão semelhante forçado a obedecer Sarutobi Hiruzen e os anciões, apesar de saber de suas verdadeiras intenções. Agora, a situação havia virado. Mirai não pôde deixar de se perguntar. Como Sarutobi reagiriam quando colocados na antiga posição dos Uchiha? Terrenos do clã Sarutobi. Shinozuki convocou a elite do clã em segredo para repassar as ordens de Mirai. Fúria irrompeu entre os membros reunidos. Inacreditável! Aquele bastardo do Mirai está nos usando como bucha de canhão. Ele nem está tentando esconder. Isso é claramente um movimento para eliminar o clã Sarutobi. Shinozuki-sama, não podemos simplesmente sentar aqui e aceitar isso. Por que não escapamos enquanto ainda podemos? Shinozuki cerrou os punhos, o peso de sua decisão pesando sobre ele. Finalmente, ele falou. Amanhã à meia-noite deixaremos a aldeia. Um murmúrio de incerteza percorreu o grupo. E os membros não combatentes do clã? Alguém perguntou hesitantemente. Os olhos de Shinozuki endureceram. O sacrifício deles nos dará a chance de escapar e reconstruir. É um custo necessário. Após discutir os detalhes, Shinozuki retornou aos seus aposentos sozinho. Ativando uma barreira ao redor de seu quarto, seus olhos queimavam de ódio. Uchiha Mirai. Você quer que o clã Sarutobi seja seu peão? Nunca. Um dia, eu destruirei você e seu clã inteiro. Meia-noite. Mais de 1000 membros do clã Sarutobi causaram caos por toda a vila. Alguns estavam bêbados e brigando, outros vandalizavam lojas, enquanto outros xingavam alto nos becos escuros. O tumulto esticou a força policial de Konoha. Somente a chegada de Namikaze Minato e seu esquadrão Anbu conseguiram colocar a situação sob controle. Enquanto isso, Shinozuki liderava centenas de membros da elite do clã pela floresta, longe da vila. Movam-se rápido, ele pediu. Quando chegarmos à Terra do Ferro, estaremos seguros. A Terra do Ferro, uma nação liderada por samurais, permaneceu neutra em conflitos ninjas. Desde que Uchiha Mirai matou o daimyo, a Terra do Ferro expressou hostilidade aberta em relação a ele. Shinozuki estava confiante de que eles seriam bem-vindos. Mas enquanto eles avançavam pela floresta, o grupo parou abruptamente. À frente deles, um homem solitário estava em um galho de árvore, seu cabelo preto balançando ao vento. Braços cruzados, ele olhou para eles calmamente. Uchiha Mirai? O coração de Shinozuki afundou. Apesar de todos os seus preparativos, apesar de sacrificar mais de 1000 membros do clã para criar uma distração, Mirai estava aqui. Ele poderia saber o tempo todo?
Shinozuki Mirai disse, seu tom cheio de decepção. Você realmente me decepcionou. Abandonar a vila em vez de lutar por ela. O clã Sarutobi realmente é irredimível. Capítulo 212. Ao ouvir a avaliação mordaz de Mirai, o rosto de Sarutobi Shinozuki ficou pálido. O inerentemente maligno Uchiha. Era uma frase que seu pai e o ancião Danzo usavam constantemente quando estavam vivos. Mas agora, o Uchiha estava usando essa mesma frase para julgar o clã Sarutobi. Imperdoável. Uchiha Mirai, não pense que eu não sei o que você está planejando. Shinozuki rosnou entre dentes. Você enviou nosso shinobi Sarutobi para as linhas de frente só para nos eliminar, não foi? Mirai zombou desdenhosamente. Não se iluda. Se eu quisesse eliminar seu clã, não precisaria ir tão longe. Arrogância. Shinozuki cerrou os punhos em fúria. Então qual é o sentido de mandar todos nós para frente? Olhando para Shinozuki furioso, Mirai falou com uma indiferença assustadora. Eu queria ver como você agiria quando seus próprios interesses fossem ameaçados. Na época de Sarutobi Hiruzen, o clã Uchiha enfrentou inúmeras situações semelhantes, mas ainda assim obedeceu às ordens do Hokage. O clã Senju fez ainda mais, eles permaneceram firmes no campo de batalha até a beira da extinção. Mas comparado a eles, o desempenho do seu clã Sarutobi é decepcionante. O rosto de Shinozuki escureceu ainda mais. Você está dizendo que se não trairmos Konoha você nos poupará? Mirai sorriu fracamente e balançou a cabeça. Não. Não importa o que você faça, o destino do clã Sarutobi é a aniquilação. Shinozuki não conseguiu evitar de perguntar. Por quê? Por que ir a tais extremos? Com sua força, não representamos nenhuma ameaça a você. Mirai deu de ombros despreocupadamente. É verdade, sua fraqueza não é uma ameaça para mim, mas matar todos vocês me deixaria muito mais satisfeito. Honestamente, você deveria estar rastejando em gratidão por sobreviver tanto tempo depois da morte de Sarutobi Hiruzen. A zombaria no tom de Mirai foi a gota d'água. A raiva fervente de Shinozuki explodiu quando ele gritou. Todos, ataquem. Nossa única chance é lutar por nossas vidas. Ao seu comando, os shinobi Sarutobi atrás dele avançaram, lançando uma saraivada de ninjutsu em Uchiha Mirai. Estilo fogo, grande jutsu de bola de fogo. Estilo fogo, jutsu da chama do dragão. Estilo de fogo, bala de fogo. Uma após a outra, técnicas de fogo iluminaram o campo de batalha. Além dos Uchiha, os Sarutobi eram os usuários mais proficientes de técnicas de liberação de fogo. Centenas de shinobi de elite Sarutobi liberaram seus jutsus mais fortes, criando um espetáculo de fogo de intensidade avassaladora. Mas Mirai permaneceu imperturbável. Uma barreira transparente se formou ao redor dele. Técnica de bloqueio de vedação de absorção. Num instante, o mar de chamas desapareceu sem deixar vestígios. Os shinobi de Sarutobi congelaram, com os queixos caídos em descrença. Ele absorveu tudo. Como eles deveriam lutar contra isso? Mirai não deu tempo para eles pensarem. Formando o sinal de mão do tigre, ele desencadeou um contra-ataque devastador. Liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Com um rugido ensurdecedor, o inferno engolfou tudo em um raio de 100 metros. Os shinobi de Sarutobi sofreram pesadas baixas enquanto as chamas os consumiam. Mirai entrou na briga, seu Rinnegan irradiando uma aura aterrorizante. Banstein, uma força irresistível puxou tudo ao seu redor em direção ao centro. Um momento depois, Mirai levantou o braço. Shiha Tensei. Estrondo. As forças combinadas de atração e repulsão destruíram tudo, reduzindo o shinobi de Sarutobi e seus arredores a nada mais que destroços e cinzas. Jin. Parabéns, anfitrião. Chakra mais um. Jin. Parabéns, anfitrião. Físico mais um. Jin. Parabéns, anfitrião. Adquirido. Com uma série de notificações do sistema, os shinobi Sarutobi restantes jaziam sem vida no campo de batalha queimado. A floresta outrora próspera foi reduzida a um deserto desolado. Árvores queimadas, terra rachada e grama chamuscada pintavam um quadro sombrio. Mirai balançou a cabeça em leve frustração. Com seu poder atual, até mesmo um esforço casual remodelava o terreno. O mundo shinobi era vasto, mas parecia pequeno demais para que ele exercesse toda a sua força. Após um breve momento de reflexão, Mirai desapareceu. Shinozuki não havia perecido. No momento em que ordenou o ataque, ele fugiu, e Mirai pretendia terminar o trabalho. Droga! Mais rápido! Preciso correr mais rápido! Shinozuki correu com todas as suas forças, seu coração batendo forte enquanto os sons da destruição de seu clã ecoavam atrás dele. Se ele conseguisse cobrir distância suficiente enquanto seu povo atrasava Mirai, ele poderia escapar das garras do demônio. Mas o destino tinha outros planos. Um borrão dourado brilhou diante dele. Envolta no chakra do Nove Caudas, Mirai bloqueou seu caminho. O rosto de Shinozuki se contorceu em desespero. Droga! Como ele conseguiu nos alcançar tão rápido? Centenas de shinobi treinados de Sarutobi não conseguiram nem mesmo ganhar alguns minutos para ele? Shinozuki Mirai zombou. Você nunca deixa de me impressionar. Usando seu clã para criar caos enquanto você escapa de Konoha. Ordenando que eles me ataquem enquanto você foge. E se não me engano, não foi você quem traiu o ataque Sakumo todos aqueles anos atrás. Sua astúcia o torna pior do que Sarutobi Hiruzen jamais foi. Shinozuki zombou. Se meu pai tivesse sido mais implacável, seria seu clã Uchiha que estaria em sepulturas agora. Abandonando toda a pretensão, ele rapidamente formou selos de mão. Liberação da terra, bala do dragão da terra.
Liberação de fogo, bala de chamas do dragão de fogo. Shinozuki lançou uma série de poderosas técnicas de terra e fogo, com o objetivo de destruir Mirai. Mas Mirai se manteve firme, deixando que os ataques o atingissem inofensivamente. É isso o melhor que você consegue fazer para seu grande finale? Ele apareceu diante de Shinozuki em um instante e desferiu um chute brutal. O corpo de Shinozuki caiu no chão, abrindo uma vala profunda antes de cair de cabeça, sem vida. É hora de terminar o trabalho, Mirai murmurou. O rancor do clã Sarutobi com os Uchiha acaba hoje. Com Hiruzen, Danzo, Koharu e Omura mortos há muito tempo, seus clãs enfrentaram ruína total. Seus nomes agora eram sinônimos de desgraça na história de Konoha. Uma onda de satisfação tomou conta de Mirai. Seu plano de longa data finalmente deu frutos. Agora, era a hora de focar na unificação do mundo Shinobi. Capítulo 213. Amanhã seguinte. Ao amanhecer, a praça em frente ao prédio administrativo de Konoha estava lotada com dezenas de milhares de moradores. Uchiha Mirai conduziu Minato Namikaze e os outros superiores de Konoha até a sacada no topo da Torre Hokage. Abaixo, na frente da multidão, o Anbu de Konoha escoltou dezenas de membros do clã Sarutobi para a vista. Lentamente, eles foram desfilados diante da multidão curiosa e confusa. Os membros do clã Sarutobi, com os olhos cheios de lágrimas, começaram a confessar seus crimes em voz alta. Conspirar para incitar a rebelião, atacar a vila, ajudar ninjas desonestos em sua fuga, todas essas ofensas foram admitidas sem hesitação. Quando terminaram, as expressões nos rostos dos moradores se transformaram em indignação. Esses bastardos, eles são como Hiruzen Sarutobi, corruptos até a medula. Um clã maligno como esse não merece misericórdia. Eles deveriam se juntar a Hiruzen no inferno. A vila os perdoou, e ainda assim eles nos retribuem com traição? Mesmo nesses tempos difíceis, eles tiveram a audácia de conspirar com o inimigo. Imperdoável. Depois de permitir que a multidão extravasasse sua raiva, Uchiha Mirai deu um passo à frente e se dirigiu a eles. Ontem à noite, os ninjas desonestos que causavam problemas na vila foram subjugados. Sarutobi Shinozuki, o líder dos insurgentes, também foi executado. Não há necessidade de maiores preocupações. O que devemos fazer com aqueles que, por egoísmo, preferem trair a aldeia em vez de se sacrificar pela sua proteção? A multidão respondeu ao chamado de Mirai com um rugido estrondoso. Matem! 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 O canto ensurdecedor perfurou os céus. Com um aceno da mão de Mirai. Encolher! 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 Em um instante, as cabeças dos membros do clã Sarutobi rolaram para o chão. Vida longa ao quarto Hokage. Glória a Konoha. Justiça foi feita. Um clã como o deles merece o mesmo destino dos clãs Shimura, o Tatani e Mitokado. Em meio aos aplausos dos moradores, a execução foi concluída. Atrás de Mirai, os líderes do clã que tinham vindo observar ficaram em silêncio, sem ousar fazer barulho. A queda do clã Sarutobi os encheu de inquietação. Um clã outrora poderoso, com quase 1000 ninjas e mais de 2000 membros, foi destruído em uma única noite e sua reputação foi devastada. Os métodos implacáveis de Mirai os deixaram gelados de medo. E ainda assim, estava claro que Mirai os havia convidado para testemunhar esse evento para enviar uma mensagem, um lembrete para agir com cuidado. Desde a fundação de Konoha, esses clãs se acostumaram à sua influência. Mas agora, um entendimento compartilhado começou a se formar entre eles. De agora em diante, em Konoha, devemos aprender a manter a cabeça baixa. Mais tarde, no escritório do Hokage. Depois de se separar dos líderes do clã, Mirai retornou ao seu escritório. Ele olhou para Igayashi, que o seguiu silenciosamente. Levantando uma sobrancelha, ele perguntou: Yashi, o que foi? Yashi respondeu em um tom sombrio: Senhor Hokage, gostaria de pedir sua ajuda para reformar o clã Iga. Os olhos de Mirai revelaram um toque de curiosidade enquanto ele olhava para Yashi, esperando uma explicação. Por causa do sacrifício de Izashi, há muito tempo guardo ressentimento em relação à divisão do clã Iga em famílias principais e secundárias e Yashi começou. Mas mesmo como chefe do clã, não tenho poder para abolir esse sistema. A morte de Izashi pesa muito sobre mim. Com seu apoio talvez possamos finalmente mudar as coisas. Depois de ouvir, Mirai assentiu levemente. Yashi levantou uma preocupação similar quando escolheu ficar do lado do clã Uchiha contra Hiruzen Sarutobi. Mirai prometeu ajudá-lo. Originalmente Mirai planejou abordar o problema após unir o mundo ninja. Mas já que Yashi havia trazido isso à tona agora, ele decidiu lidar com isso sem demora. Vá em frente e convoque uma reunião de clã, Mirai disse calmamente. Eu estarei lá. O rosto de Yashi se iluminou com gratidão. Sim. A propriedade do clã Iga. Retornando ao complexo Iga, Yashi entrou no pátio tradicional. Sua esposa estava sentada, tomando sol enquanto embalava sua filha pequena. No centro do pátio, um menino de cerca de 3 anos praticava socos, golpeando o ar com determinação com seus pequenos punhos. O suor encharcava o rosto e o corpo do garoto, e as bandagens enroladas em seus punhos estavam manchadas de sangue. Apesar da idade, seus olhos pálidos e sem feições tinham uma expressão fria e distante. Vendo isso, Yashi suspirou. Depois de se recompor, ele abriu a porta e entrou no pátio. Neji, você está exagerando de novo. Ao som de sua voz, todos no pátio olharam para cima. Ao avistar Yashi, Neji imediatamente se endireitou e fez uma profunda reverência. Chefe do clã. A voz de Yashi suavizou.
Neji, embora seja verdade que treinar no estilo punho gentil do nosso clã não é particularmente prejudicial ao corpo, você ainda é muito jovem para uma prática tão intensa. Esse nível de esforço não é bom para você. Abaixando a cabeça, Neji respondeu com respeitosa indiferença. Minha missão na vida é proteger Lady Hinata. Somente me tornando mais forte posso cumprir meu propósito. Esse é o significado da minha existência. A expressão de Yashi ficou dolorida. Neji, você não precisa. Você não precisa mencionar meu pai e minha mãe. Pela primeira vez, Neji o interrompeu. Todos nós estamos presos ao destino desde o momento em que nascemos. Lady Hinata está destinada a liderar o clã, enquanto eu, como membro de um ramo da família, estou destinado a portar o selo do pássaro enjaulado e protegê-la com minha vida. Cabeça do clã, se você está agindo por culpa sobre meu pai e minha mãe, não há necessidade. Estamos todos apenas caminhando pelos caminhos traçados pelo destino. Não há nada para se preocupar. Yashi sentiu uma dor profunda no coração. Ouvir tais palavras da boca de uma criança. A morte do pai de Neji, seguida pelo desespero de sua mãe, roubou sua inocência. A esposa de Yashi suspirou suavemente e se retirou para dentro de casa, carregando Hinata com ela. Caminhando até Neji, Yashi colocou a mão gentilmente na cabeça do garoto. O gesto inesperado fez Neji congelar. Em sua mente, o severo chefe do clã nunca havia demonstrado tamanha ternura. Neji, Yashi disse calmamente, hoje, procurei a ajuda de alguém muito poderoso. Fique tranquilo, não vou deixar você continuar um pássaro enjaulado. Você terá um futuro, um diferente do seu pai. Isso é o mínimo que posso fazer para espiar. Espero que isso alivie o fardo em seu coração. Há uma carta que seu pai deixou para você. Quando você aprender a ler, eu a darei a você. Com isso, Yashi se virou e foi embora. A brisa suave da primavera trazia uma pitada de calor. Dos galhos murchos de um salgueiro, um único broto verde emergiu, balançando suavemente. No pátio vazio, o menino estava imóvel, com o rosto coberto de lágrimas que ele não percebeu que tinham caído. Capítulo 214. Nas profundezas da densa floresta de Konoha, Mirai eliminou casualmente o último membro do clã Sarutobi, Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso. Chakra mais um. Quando a notificação ecoou, Mirai bateu palmas. Liberação de madeira. Natividade de um mar de árvores. O chão se agitou enquanto árvores imponentes brotavam, engolindo os corpos espalhados do clã Sarutobi em meros momentos. Logo, todos os vestígios da batalha foram apagados, deixando para trás uma paisagem serena, porém assustadora. Status, ele murmurou. Um painel translúcido apareceu diante de seus olhos. Nome, Uchiha Mirai. Físico, 6.688. Força mental, 6.673. Chakra, 6.703. Kekei Genkai, Mangekyou Sharingan, liberação magnética, pó de ouro, liberação de queimadura, Shikotsumiyaku, liberação de fervura, ilusão. Manipulação dos 5 sentidos, Byakugan, liberação de madeira, Rinnegan. Outro, corpo de Senju, força sobre-humana, modo sábio da floresta Shikotsu. Jutsu, Amaterasu, Sarutaiku no Mikoto, Takamagahara, Suzanou, Tsukiyomi no Mikoto, Koto Amatsukami, Kamui Limbo. Prisão fronteiriça, Shibaku Tensei. Devastação planetária? Satisfeito com suas estatísticas, Uchiha Mirai sorriu. Nesse estágio, o clã Sarutobi não podia confiar em seus chamados 3.000 ninjas. Na verdade, o clã tinha apenas cerca de 1.000 lutadores capazes. O resto eram membros comuns, os idosos e os enfermos, cerca de 4.000 no total. Eles haviam contribuído coletivamente com mais de 3.000 pontos de atributo para ele. Ao atingir 6.000 pontos em cada atributo, Mirai desbloqueou outra habilidade Rinnegan, Shibaku Tensei. Essa técnica invocava meteoros massivos do espaço sideral para desencadear uma devastação generalizada. Na linha do tempo original, Uchiha Madara usou essa habilidade para destruir o moral das forças aliadas Shinobi. Até mesmo ninjas formidáveis como Noki quase perderam suas vidas tentando impedir sua destruição. Nada mal, Mirai murmurou em tom casual. Para ele, Shibaku Tensei não era particularmente impressionante, mas seu poder esmagador era divino para oponentes mais fracos. O espetáculo puro o tornou inestimável para seu objetivo de unificar o mundo ninja. A contribuição final do clã Sarutobi não foi em vão. Após um breve momento de introspecção, Mirai se virou e caminhou em direção à vila. Sarutobi Hiruzen Shimura Danzo, Mitokado Mura, Utatani Koharu, mortos. Clã Sarutobi, Clã Shimura, Clã Mitokado, Clã Utatani, aniquilados. O plano, executado com sucesso. 3 dias depois, dentro do complexo do clã Hyuga, quase todos os membros se reuniram no santuário da família. A atmosfera era solene, como era típico do clã Hyuga. Mesmo antes da reunião começar, a sala estava em silêncio. Ninguém sussurrou ou trocou olhares. Sob esse silêncio pesado, Hyuga Yashi tomou seu lugar à frente da assembleia. Assim que ele se sentou, um dos membros mais velhos da casa principal falou. Yashi, qual o motivo dessa reunião repentina do clã? O olhar de Yashi varreu a sala, finalmente pousando em Hyuga Neji, que estava parado em silêncio em um canto. Sob o escrutínio de Yashi, os punhos de Neji se apertaram. As palavras que Yashi lhe dissera dias atrás ainda ecoavam em sua mente, enchendo-o com uma mistura de ansiedade e antecipação. Yashi havia sugerido algo radical, algo que Neji mal ousara sonhar. Ele realmente iria. A voz calma de Yashi interrompeu seus pensamentos. Convoquei esta reunião para discutir o selo pássaro enjaulado.
O pássaro enjaulado, um dos anciãos franziu a testa. O que há para discutir? Murmúrios confusos se espalharam pela multidão. Até mesmo os membros do clã, geralmente estoicos, trocaram olhares intrigados. Yashi respirou fundo e continuou. Decidi abolir o sistema pássaro enjaulado. Deste dia em diante, nenhum novo membro do clã carregará esta marca. Quando a próxima geração atingir a maioridade, não haverá divisão entre a casa principal e a casa filial. Um silêncio ensurdecedor se seguiu. Cada membro Hyuga olhou para Yashi em descrença, suas bocas abertas. Até a respiração de Neji acelerou quando o peso do anúncio afundou. Ele havia presumido que Yashi poderia poupá-lo sozinho da marca da maldição. Mas eliminar o sistema completamente? Isso foi uma loucura. Yashi, você perdeu o juízo? Um ancião gritou, batendo o punho na mesa. O pássaro enjaulado é a pedra angular do clã Hyuga. Ele protege o Byakugan, nosso legado por gerações. Como você ousa sugerir tal heresia? Os anciãos explodiram em raiva, suas vozes se sobrepondo em um coro de indignação. Yashi, no entanto, permaneceu calmo. Sim, o poder do Byakugan nos tornou alvos. Mas isso não justifica escravizar nossos semelhantes. Ele passou a olhar pela sala com a voz firme. No mundo ninja, nenhum outro clã com Kekkei Genkai poderosa criou um sistema tão distorcido. Uchiha, Senju, eles floresceram sem oprimir os seus. Já vi o suficiente da escuridão que esse sistema gerou em nosso clã. Acaba que, pela primeira vez, emoções agitaram os membros do clã reunidos. Muitos eram da filial House e suas vidas dominadas pela ameaça sempre presente do pássaro enjaulado. A ideia de liberdade verdadeira, parecia quase boa demais para ser verdade. Os anciãos, porém, foram implacáveis. Você está levando esse clã à ruína, gritou um deles. Sem o pássaro enjaulado, a filial House será vítima de inimigos que buscam o Byakugan. Você está condenando todos nós. Yashi recebeu as acusações com um olhar frio. E ainda assim, o clã Uchiha nunca restringiu seu Sharingan. Você está realmente preocupado com o Byakugan, ou em perder seu controle sobre os outros? Suas palavras causaram ondas na sala. Pela primeira vez, muitos membros da filial House sentiram um lampejo de esperança. Os anciãos, percebendo que sua autoridade estava diminuindo, levantaram-se em uníssono. Chega! Yashi, você não é apto para liderar. A partir deste momento, você está destituído do seu título de chefe do clã. Guardas, levem-no para as masmorras. Ao seu comando, os guardas da filial House hesitaram, mas se moveram para obedecer. O medo da punição do pássaro enjaulado os manteve na linha. Yashi permaneceu resoluto, inabalável, mesmo quando seu próprio povo se voltou contra ele. O coração de Neji afundou enquanto ele observava a cena se desenrolar. Então esse foi o destino daqueles que ousaram desafiar a tradição? No entanto, quando Neji lançou um olhar furtivo para Yashi, ele notou algo estranho. O homem ainda tinha um sorriso calmo e confiante. A mente de Neji retornou às palavras enigmáticas de Yashi. Procurei a ajuda de alguém poderoso. Neji murmurou para si mesmo. Será que realmente existe alguém capaz de mudar o rumo dessa situação desesperadora? Capítulo 215. Yashi, você ainda se recusa a se render? Você pretende deixar seu clã sofrer as consequências de sua ignorância? Os anciões Iga olharam para Yashi Iga com desdém presunçoso, suas vozes cheias de reprovação. Ankh, no clã Iga, a tradição era lei. Nem mesmo o líder do clã poderia desafiá-la levianamente. No entanto, como Yashi permaneceu impassível, os anciãos finalmente perderam a paciência. Se você está tão ansioso para cortejar a morte, não nos culpe por abandonar os laços familiares, o ancião-chefe zombou com uma expressão fria. Com um aceno de mão, os subordinados dos anciões deram um passo à frente, cercando Yashi e seus leais servos. Embora as reformas propostas por Yashi fossem claramente benéficas para as famílias do ramo, os anciões não se incomodavam. Eles sabiam que não importava como os membros do ramo se sentissem, o selo amaldiçoado do pássaro enjaulado garantia sua obediência absoluta. Droga! Um dos guardas de Yashi cerrou os dentes, ficando na frente dele. Chefe do clã, entendemos suas intenções, mas por favor, você precisa escapar. Sim. Sem a contenção do pássaro engaiolado, você pode fugir do complexo e sobreviver. Você já fez mais do que o suficiente por nós. Deixe-nos segurá-los enquanto você escapa. Os guardas se prepararam para uma batalha desesperada. Em menor número que estavam, eles estavam determinados a comprar para Yashi até mesmo a menor chance de sobrevivência. Não há necessidade. Yashi finalmente falou, sua voz calma cortando a tensão. Antes que essa reunião do clã começasse, eu já havia solicitado a intervenção do Hokage. Pela minha estimativa, o Hokage deve chegar a qualquer momento. O Hokage? Os rostos dos guardas se iluminaram de esperança com suas palavras. Se o Hokage interviesse, ainda poderia haver uma chance de resolver essa crise. Afinal, muitos deles testemunharam o poder divino do quarto Hokage em primeira mão. Ao contrário dos guardas, os 9 anciões empalideceram visivelmente à menção do envolvimento do Hokage. Seu idiota, Yashi! O ancião-chefe explodiu em fúria, apontando um dedo acusador. Este é um assunto do clã Iga. Por que envolver o Hokage? Nem mesmo o Hokage tem o direito de interferir nos assuntos internos do nosso clã. Antes que ele pudesse terminar, um som agudo de assobio cortou o ar. Uma vara preta avançou em direção ao ancião por trás. Rotação da palma dos 8 trigramas.
Reagindo rapidamente, o ancião girou em alta velocidade, o chakra explodindo enquanto a técnica defensiva desviava a vara. No entanto, antes que ele pudesse recuperar o fôlego, um clarão dourado apareceu. Naquele instante, uma mão atingiu sua testa com força avassaladora. O corpo do ancião foi jogado para trás, e sua cabeça bateu no chão com um estalo retumbante. Estrondo. O chão se estilhaçou sob ele enquanto o sangue se acumulava. Jin. Parabéns ao anfitrião por reivindicar com sucesso a recompensa. Físico mais um. A rapidez do ataque deixou todos em silêncio e atordoados. Foi somente quando Uchiha Mirai cruzou os braços, seu olhar gélido enchendo o santuário com uma presença opressiva, que eles recuperaram os sentidos. Esse idiota ousa dizer que o Hokage não tem autoridade sobre o clã Iga. Os Iga não fazem parte da vila? Eu removi uma ameaça ao seu clã. Agora, eu pergunto, quem aprova? E quem se opõe? Sua voz calma não demonstrava nenhuma emoção, mas os anciãos que estavam clamando para depor Yashi momentos antes agora estavam em completo silêncio. Os destinos de clãs como Sarutobi, Shimura, Mitokado e Utatani ainda estavam frescos em suas mentes. Uchiha Mirai não negociou. Ele agiu. Os anciões sabiam que não deveriam testar alguém que podia aniquilar clãs inteiros com um simples aceno de mão. Estamos em silêncio. Os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso frio. Suponho que isso signifique que você discorda da minha decisão. Eu me pergunto, vocês são cúmplices deles? Com isso, uma sombra visível apenas para ele surgiu, arrancando o coração do peito de um ancião, em um instante. Segundo o ancião, os membros do clã ficaram boquiabertos, incapazes de compreender o que tinha acabado de acontecer. Antes que pudessem reagir, o pescoço de outro ancião foi quebrado com um estalo terrível. Terceiro ancião? Os gritos de descrença encheram o ar. Finalmente, um dos anciãos restantes caiu de joelhos. Hokage-sama, apoiamos totalmente seu julgamento. Aqueles três eram indignos de suas posições. Vendo sua submissão, os outros rapidamente o imitaram, caindo de joelhos como um efeito dominó. Hokage-sama é sábio. Mirai assentiu satisfeito, com um tom casual. Por que vocês estão todos ajoelhados? Só estou aqui para ter uma discussão razoável. Suas palavras deixaram os membros do clã gemendo internamente. Razoável? Se essa era sua ideia de razão, os anciões Iga de repente se sentiram santos em comparação. Somente Neji ficou paralisado, boquiaberto e completamente incrédulo. A visão dos anciões outrora intocáveis rastejando diante de Mirai destruiu sua visão de mundo. Esse era o Hokage? Até os mais orgulhosos anciões Iga se curvaram diante dele como cães intimidados. Yashi, enquanto isso, não parecia surpreso. Ele encontrou o olhar de Mirai e disse firmemente, Hokage-sama, eu busco abolir o selo do pássaro enjaulado. Posso saber sua opinião sobre esse assunto? Mirai esparramou-se preguiçosamente no chão com um tom indiferente. O selo do pássaro enjaulado contradiz a vontade do fogo da vila. Ele deve ser abolido. Aprovado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 216. A partir de hoje, o selo pássaro engaiolado não existirá mais em Konogakakure. A partir de hoje, nenhum membro do clã Iga, seja da família principal ou da família filial, está autorizado a se envolver com qualquer coisa relacionada ao selo do pássaro engaiolado. A geração mais velha do clã Iga está estritamente proibida de continuar usando-o. Qualquer infrator será executado. A voz de Mirai carregava uma calma, mas inegável autoridade. Pela primeira vez em anos, os membros do clã Iga não hesitaram ou congelaram em descrença. O quarto ancião, aproveitando o momento, imediatamente gritou: de agora em diante, obedeceremos às ordens do Hokage-sama sem questionar. Ele não tinha escolha. O primeiro, segundo e terceiro anciãos já tinham sido executados em sequência. Um exemplo assustador tinha sido dado, e o quarto ancião não estava disposto a arriscar se tornar o próximo. Com sua pronta declaração, os membros restantes do clã Iga começaram a ecoar seu acordo, expressando sua conformidade sem hesitação. Agora que esse assunto está resolvido, vou me retirar, disse Uchiha Mirai, com tom indiferente. A troca inteira não durou mais do que 10 minutos. Com um comportamento composto, ele se virou e andou em direção à saída, como se tivesse apenas completado uma tarefa insignificante. Adeus, Hokage-sama. Até mesmo Igayashi foi pego de surpresa pela forma como tudo ocorreu suavemente. Os anciãos teimosos, conhecidos por seus modos inflexíveis, desmoronaram no momento em que testemunharam os métodos de Mirai. Elevando a voz, ele se dirigiu aos membros do clã. Vocês todos ouviram o decreto do quarto Hokage. Deste dia em diante, o selo do pássaro enjaulado é proibido. Qualquer um que ouse trazê-lo à tona novamente responderá a mim. Sim. Com a autoridade de Mirai apoiando-o, até mesmo os 6 anciões Iga restantes não ousaram expressar qualquer discordância. Forçados a obedecer, eles assentiram em concordância relutante. Com o assunto resolvido, Yashi encerrou a reunião do clã. A maioria dos membros do clã Iga saiu com alegria e alívio em seus rostos. A partir de hoje, eles estavam livres. Suas vidas não estavam mais à mercê da família principal. Eles não seriam mais submetidos a tormento e humilhação por capricho. Mas o mais importante, seus descendentes não mais carregariam o selo amaldiçoado em suas testas, marcando-os como pouco mais que escravos. Tudo isso foi graças ao quarto Hokage. Foi ele quem deu a eles e às suas gerações futuras a dignidade de viver como humanos.
Pela primeira vez, os membros da família filial, que sempre estiveram sob a sombra do destino, sentiram uma lealdade inabalável para com alguém. Eles estavam dispostos a seguir Mirai, mesmo ao custo de suas vidas. Depois que os outros partiram, apenas Yashi e Neji permaneceram no salão ancestral do clã Iga. Percebendo a expressão silenciosa de Neji, Yashi colocou a mão na cabeça do sobrinho. Neji, você não precisa mais se preocupar com o selo pássaro enjaulado. Diferentemente do seu pai, você viverá neste mundo como um verdadeiro humano. Neji respirou fundo, assentindo firmemente. Apesar de sua maturidade além de sua idade, lágrimas brotaram em seus olhos e transbordaram. Os anos de sofrimento e repressão desde a morte de seus pais finalmente encontraram alívio naquele momento. Vendo Neji assim, Yashi suspirou profundamente. Esse resultado permitiria que ele encarasse seu falecido irmão e cunhada com a consciência limpa. De volta ao pátio, Yashi e Neji estavam sentados juntos no chão de madeira. Embora o problema tivesse sido resolvido perfeitamente, Yashi sentiu que ainda era necessário guiar Neji cuidadosamente. O garoto era muito jovem e sem direção adequada, ele poderia facilmente se desviar. Depois de pensar um momento, Yashi se virou para Neji. Lembre-se, Neji, o destino pode ser mudado. Não deixe o pessimismo obscurecer seu futuro. Neji assentiu vigorosamente. Eu entendo. Vendo a determinação nos olhos de Neji, Yashi sorriu calorosamente, suavizando seu tom. Ótimo. Se precisar de alguma coisa, não hesite em me dizer. Neji sorriu fracamente. Eu vou. Após uma breve pausa, Neji hesitou antes de perguntar, líder do clã, você poderia me contar mais sobre o quarto Hokage? As ações de Uchiha Mirai hoje deixaram uma profunda impressão no jovem garoto. Neji nunca imaginou que os outrora inatacáveis anciãos da família principal pudessem demonstrar tamanha subserviência a outro. Yashi considerou o pedido e assentiu. O quarto Hokage é um ninja excepcional. Você pode não saber, mas os desafios que ele enfrentou foram muito maiores do que os problemas do nosso clã com o selo pássaro engaiolado. Os olhos de Neji se arregalaram de surpresa. Sério? Yashi assentiu solenemente. Durante o reinado do terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzo, o clã Uchiha enfrentou uma opressão implacável. Herdadas da ideologia do segundo Hokage, suas medidas para suprimir os Uchiha foram levadas ao extremo. Vigilância, calúnia, missões irracionais, o clã estava constantemente sob pressão. Na época, o líder do clã Uchiha, Uchiha Fugaku, era uma figura fraca e excessivamente conciliatória. Sob tamanha pressão interna e externa, o clã estava perpetuamente à beira da aniquilação. Mas Mirai, por pura determinação, levou seu clã a virar a maré. Ele restaurou a antiga glória do clã Uchiha, algo que muitos achavam impossível. A voz de Yashi ficou mais animada enquanto ele contava. Durante a terceira guerra Shinobi, ele cortou o braço do Raikage, esmagou Yagura Karatashi, o quarto Mizukage, matou Hasa, o quarto Kazekage, e eliminou Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzo. Ele então realizou reformas radicais em Konoha e até mesmo forçou o Dain a reconhecer a supremacia do ninja sobre a aristocracia. A expressão de Yashi se suavizou com admiração. O que ele conquistou parece algo saído de uma lenda. Ele é o único no mundo ninja capaz de tais feitos. Com um sorriso irônico, Yashi acrescentou. Por causa dele, até mesmo o Byakugan, antes considerado igual ao Sharingan, caiu em relativa obscuridade. Viver na mesma época que um indivíduo tão brilhante é difícil dizer se é uma bênção ou uma maldição. O queixo de Neji caiu de espanto. Ele não tinha imaginado que a força e as realizações do quarto Hokage eram tão vastas. Não é de se espantar que os anciões não tenham ousado desafiá-lo hoje. Comparados aos feitos incríveis de Mirai, suas lutas pareciam insignificantes. Neji não pôde deixar de murmurar. Se ao menos eu pudesse me tornar tão forte quanto o quarto Hokage algum dia. Antes que ele pudesse terminar, Yashi riu como se tivesse ouvido uma piada. Neji piscou confuso. Líder do clã, por que você está rindo? Yashi olhou para Neji com um olhar sério. Neji, você é sem dúvida um gênio raro em nosso clã. Mas se você almeja imitar o quarto Hokage, você está fadado a enfrentar inúmeros contratempos. Para ele, o gênio é apenas o limiar para chamar sua atenção. Balançando a cabeça, Yashi suspirou. Você entenderá o verdadeiro poder dele quando for mais velho. Capítulo 217. Torre do Hokage. Escritório do Hokage. Uchiha Mirai estava sentado preguiçosamente na mesa do Hokage, com um leve sorriso nos lábios. Perto dali, Kurenai Yui, que o observava atentamente, não conseguiu conter sua curiosidade. Mirai, você parece estar de um humor especialmente bom hoje. Qual é a ocasião? Mirai assentiu levemente. Eu lidei com o problema do clã Iga. De agora em diante não haverá mais selos pássaro enjaulado. Realmente. Kurenai e Hinohara trocaram olhares chocados, incapazes de esconder sua surpresa. Elas estavam bem cientes do controle opressivo do selo pássaro enjaulado sobre a família Iga. Para elas, isso sempre pareceu uma injustiça sem esperança, uma que ninguém poderia desafiar. Mas agora Mirai o aboliu? Mirai, você é incrível! Rin exclamou, correndo para lhe dar um beijo na bochecha. Para não ficar para trás, Kurenai rapidamente fez o mesmo, beijando sua outra bochecha com um sorriso provocador. Mirai, sem se incomodar com a afeição deles, falou em seu tom calmo de sempre. Não precisa me elogiar. Foi apenas uma decisão impulsiva. Com essas palavras, Kurenai corou levemente. Lá estava ele novamente, aquele charme familiar e confiante.
uma decisão tomada por capricho, mas que alterou o destino de um clã inteiro. Os Iga provavelmente ficariam chocados quando soubessem disso. Rin, o que você tem feito ultimamente? Não tenho te visto muito, Mirai perguntou, voltando sua atenção para ela. Antes que Rin pudesse responder, Kurenai entrou na conversa. Rin tem um talento real para ninjutsu médico. Lady Tsunade a aceitou como discípula. Mirai levantou uma sobrancelha, claramente intrigada. Tsunade? Aquele jogador preguiçoso realmente enfrentou uma aluna? Ele disse, seu tom meio de brincadeira. Rin sorriu e explicou. Desde a unificação de Sunagakure e Konogakakure, tem havido muita colaboração entre os ninjas médicos das vilas. Lady Tsunade tem estado tão ocupada que decidiu aceitar alguns discípulos para aliviar sua carga de trabalho. Mirai coçou o queixo, pensativa. Agora que você mencionou, Tsunade não vem me pedir dinheiro emprestado há um tempo. Isso não é bom. Se ela não apostar, ela não perderá dinheiro. Se ela não perder dinheiro, ela não precisará me pedir dinheiro emprestado. E se ela não pedir dinheiro emprestado, como eu vou lucrar? Suas palavras deixaram Rin e Kurenai sem palavras por um momento antes de caírem na gargalhada. Bem, então, Mirai continuou com um sorriso. Certifiquem-se de que todos vocês não deem muito trabalho para Tsunade. Como uma da Sannin e neta do primeiro e segundo Hokage, ela merece aproveitar a vida um pouco mais. Rin e Kurenai trocaram olhares divertidos e concordaram com a cabeça. Depois de dar mais algumas instruções, o círculo interno do Hokage se dispersou para cuidar de seus respectivos deveres. Mais tarde, pouco tempo depois, o membro da Anbu usando uma máscara entrou no escritório. Hokage-sama, recebemos informações. Parece que o País do Relâmpago, o País da Terra e o País da Água planejam realizar uma cúpula dos 3 Kage no País do Ferro. Mirai pegou o pergaminho do Anbu e o folheou, com um sorriso frio se formando em seus lábios. Uma cúpula dos 3 Kages, hein? Sem dúvida eles estão conspirando para se unir contra mim. Ele colocou o pergaminho no chão e se levantou. Nesse caso eu mesmo participarei da reunião. Será a oportunidade perfeita para iniciar uma guerra sob pretextos legítimos. Terra de Ferro. Uma fortaleza cercada por montanhas imponentes se erguia como um bastião de neutralidade e força. A torre central de 6 andares era fortemente fortificada, com fileiras de janelas estreitas e múltiplas camadas de paredes grossas. Centenas de samurais vestidos com armaduras prateadas brilhantes montavam guarda em cada entrada, com suas katanas brilhando no ar frio. Dentro do nível mais alto da torre, uma grande mesa redonda dominava a sala. Ao redor dela, pendiam faixas com os kanjis para terra, relâmpago, água e ferro. Sentados abaixo dos estandartes estavam 4 figuras, Tsuchikage no Ki, Haikage Amizukage Yagura e Mifune, o líder dos samurais. Atrás de cada kage estavam 2 guardas de confiança. Os ajudantes de Noki, Kitsushi e Akatsushi, permaneceram vigilantes. Samui e Darui flanqueavam a Meiterum e aguardavam Yagura. Atrás de Mifune estavam 2 samurais fortemente blindados, com os rostos escondidos por capacetes. Após um momento de silêncio, Mifune, acariciando sua longa barba, falou primeiro. Agora que todos estão aqui, vamos falar abertamente sobre nossas intenções. Antes que alguém pudesse responder, abateu o punho na mesa. O que há para discutir? Nós nos unimos e lançamos um ataque em larga escala em Konoha. Nem mesmo Uchiha Mirai pode resistir ao poder combinado de nossas forças. Noki balançou a cabeça. Isso não é sensato. Nosso objetivo é pressioná-lo a abrir mão do controle sobre Konoha e Sunagakure. Começar uma guerra só vai corroer nossa influência. A zombou. Abrir mão do controle? Você realmente acha que alguém como Mirai entregaria seu poder voluntariamente? Virando-se para Yagura, ele perguntou. Qual é a sua opinião? A voz de Yagura era calma, mas firme. Eu concordo com Haikage-sama. A guerra é inevitável. Somente eliminando Uchiha Mirai poderemos restaurar a verdadeira paz ao mundo ninja. Mifune assentiu solenemente. Eu concordo. As ações de Mirai violaram o equilíbrio de poder. Como um samurai, não posso tolerar sua matança de Dains. Pelo bem da estabilidade, ele deve ser parado. Noki suspirou sua expressão pesada. Você está subestimando ele. Uchiha Mirai não é um oponente comum. Enfrentá-lo pode resultar em perdas catastróficas. Mifune riu secamente. Você se preocupa demais, Tsuchikage dono. Quando Mirai ouvir que estamos unidos, ele provavelmente se renderá sem lutar. Afinal, até mesmo a Shirama Senju uma vez se curvou ao poder combinado dos outros Kage. Você acha que Mirai o supera? Yagura e a concordaram com a cabeça, a confiança evidente em seus rostos. Mas antes que seus planos pudessem progredir, uma rajada repentina de vento varreu a sala. As armas foram sacadas enquanto os guardas se posicionavam protetoramente na frente dos Kage. Uma figura solitária estava no centro da sala, seu cabelo preto esvoaçante e seus olhos afiados como obsidiana. Braços cruzados, ele olhou para eles com autoridade silenciosa. Já que todos vocês parecem tão interessados em mim, permitam-me apresentar-me, disse ele, com a voz calma, mas autoritária. Eu sou Uchiha Mirai, governante da Terra do Fogo e da Terra do Vento. E acredito que é hora de termos uma discussão adequada sobre o futuro do mundo ninja. Capítulo 218. Quando Uchiha Mirai apareceu, a discussão animada anteriormente sobre unir forças para atacar Konoha chegou a um fim abrupto. A atmosfera da sala ficou pesada enquanto todos os rostos ficavam sérios. A foi o primeiro a reagir, seu temperamento curto explodindo instantaneamente. Sem hesitar, ele ativou seu modo de chakra de liberação de relâmpago no momento em que viu Mirai.
Como ousa aparecer aqui? Perfeito. Hora de resolver isso de uma vez por todas. Com um rugido avançou como um relâmpago azul, mirando diretamente em Mirai. Mas no instante seguinte, seu corpo voou para trás ainda mais rápido do que havia avançado. Estrondo. Caiu no chão, deixando uma enorme cratera em seu rastro. Todos na sala ficaram atordoados, suas bocas abertas em descrença. Eles estavam bem cientes da força do Raikage, mas Mirai casualmente o fez voar com um único chute. Uma sensação palpável de pressão começou a encher a sala. Mirai sentou-se com indiferença, seu tom de voz era calmo e sem pressa. Agora, você vai ouvir o que tenho a dizer? Limpou o sangue do canto da boca, sua raiva momentaneamente temperada pela realidade sóbria da força de Mirai. Ele escolheu não atacar novamente. Vendo-a se acalmar, Noki Utsushikage falou gravemente. Okage, o que você quer dizer com discutir o futuro do mundo Shinobi? O olhar de Mirai permaneceu firme enquanto ele respondia. As guerras mundiais Shinobi anteriores já provaram que o sistema atual é incapaz de sustentar uma paz duradoura. As disparidades geográficas criam uma distribuição desigual de recursos, e as divisões entre as nações dificultam a comunicação genuína. Pretendo unificar todo o mundo Shinobi. Sob um único império, os recursos serão compartilhados e gerenciados coletivamente. A paz que todos anseiam, paz permanente, se tornará realidade. Eu chamo esse plano de iniciativa de unificação. A expressão de Noki escureceu quando ele respondeu. Cada nação tem sua própria maneira de superar as dificuldades. Não precisamos de outra pessoa para nos governar. Gerações de ódio não vão desaparecer tão facilmente. Seu plano não passa de um sonho. Mirai balançou a cabeça lentamente. É justamente por causa desse pensamento míope que este mundo continua atolado em conflitos sem fim. Quanto ao ódio, quando confrontadas com o desespero, as pessoas naturalmente abandonam os pensamentos de vingança. Mifune, o líder dos samurais, falou friamente. Pare de se iludir, Mirai. Depois de tudo que você fez, seu destino está selado. A morte é o único final esperando por você. É melhor você se render agora se quiser poupar Konoha de mais baixas. Yagura, o quarto Mizukage, acrescentou severamente. Okage, você realmente acha que algumas palavras grandiosas são suficientes para nos fazer curvar a sua vontade? Mirai não ficou surpreso com as reações deles. Esse era exatamente o resultado que ele havia previsto. Sem fazê-los confrontar o verdadeiro terror em primeira mão, até mesmo o mundo Shinobi unido seria atormentado por conflitos sem fim. Com esse pensamento, Mirai se levantou e declarou, nesse caso eu anuncio. A Quarta Guerra Mundial Ninja começa agora. Preparem-se para a guerra. Um gole coletivo varreu a sala. Ninguém esperava que Mirai dobrasse a aposta e declarasse guerra tão abertamente. Sua relutância em se comprometer estava além de qualquer coisa que eles tinham imaginado. Um louco. Essa foi a única palavra que me veio à mente. Terumimei tinha uma expressão complicada no rosto. Ela se lembrou das consequências da Terceira Guerra Mundial Shinobi quando serviu como enviada para Konoha. Naquela época, Mirai havia falado de sua visão para um mundo unificado. Ela o havia descartado como um lunático. Mas agora, ali estava ele, fazendo a mesma declaração diante de todos os líderes, e apoiando-a com força inegável. Ele não estava brincando. Ele realmente pretendia unificar o mundo Shinobi. A discussão de hoje termina aqui. A próxima vez que nos encontraremos será no campo de batalha. Com isso, Mirai se virou para sair. Mifune sacou sua lâmina e gritou, Uchiha Mirai. Você acha que pode ir e vir quando quiser? Até mesmo o lendário Hashirama Senju uma vez teve que abaixar a cabeça em negociações de paz. Quem você pensa que é? Você não sairá vivo da Terra do Ferro. Mirai olhou para Mifune, seu olhar calmo, mas zombeteiro. Que ridículo. Limbo, prisão na fronteira. Os instintos de Mifune gritavam perigo. Embora ele não pudesse ver o que Mirai tinha feito, anos de experiência lhe disseram para fugir imediatamente. Mas antes que ele pudesse se mover, forças invisíveis perfuraram seu pescoço, peito, abdômen e rins. Silenciar. Sangue jorrou de sua boca enquanto Mifune olhava para seu corpo arruinado em descrença. Seu olhar se encheu de medo. Ele mal teve a chance de lutar, e agora estava morrendo, indefeso e quebrado. Droga! Não estou pronto para morrer. Com os olhos arregalados, Mifune caiu no chão com um baque sem vida. Os outros na sala encararam em silêncio atordoado. Ninguém ousou olhar para o cadáver de Mifune, seus olhos estavam grudados em Mirai. Isso não é um Mangekyou Sharingan. Que tipo de olhos são esses? Será que o Uchiha Mirai ganhou um novo poder? Essa força avassaladora e aterrorizante parece ainda mais perigosa que o Mangekyou. O suor encharcava suas costas enquanto um silêncio opressivo caía sobre a sala. Eles não conheciam o termo Rinnegan, mas entendiam uma coisa: se Mirai tivesse escolhido qualquer um deles como alvo, eles teriam compartilhado o destino de Mifune. Mirai deu-lhes um último sorriso arrepiante. Ansiosos pelo nosso próximo encontro. Adeus. Com isso ele desapareceu. Somente depois que Mirai foi embora a tensão na sala diminuiu um pouco. Noki e Yagura trocaram olhares inquietos. A pressão esmagadora de momentos atrás ainda permanecia em suas mentes. O que fazemos agora? Noki perguntou com a voz sombria. Acerrou os punhos, sua expressão era resoluta. Continuamos com o plano. Atacar Konoha. As habilidades do Uchiha Mirai são especiais, mas quando entendermos suas técnicas, matá-lo não será impossível. Enquanto vivesse, nunca recuaria. Yagura, ainda sob controle do Genjutsu, acrescentou friamente, então está resolvido. Tsuchikage, espero que você não perca a coragem quando chegar a hora.
Observando a Yagura saindo, Noki cerrou os dentes. Kitsushi, nós também vamos. Ele liderou Iwagakure por décadas e não deixaria que ela caísse sob sua supervisão. Anos atrás, Uchiha Madara era uma força intransponível. Mas hoje, Noki estava determinado a ver se sua liberação de poeira poderia triunfar sobre esses olhos lendários. Capítulo 219. Logo após a conclusão da Cúpula dos Três Kages, as fronteiras do País do Fogo enfrentaram ataques simultâneos do País do Relâmpago, do País da Terra e do País da Água. Entretanto, Konoha já estava preparada há muito tempo para tal eventualidade. Com a cooperação do Shinobi de Tsunagakure, os campos de batalha renderam vitórias surpreendentes. Marionetes e venenos devastaram Ivanino, Kumunino e Kirinino igualmente, deixando suas forças em desordem. Tais resultados incitaram maldições de muitos Shinobi inimigos, acusando Tsunagakure de covardia e traição. Eles venderam suas almas, eles gritaram. Em vez de resistir aos seus opressores, eles os estão ajudando. Mas os Shinobi de Tsunagakure rejeitaram essas acusações com desdém. Embora a aliança entre a Terra do Fogo e a Terra do Vento fosse relativamente nova, os benefícios dessa união eram inegáveis. Sob o apoio de Konoha, a Terra do Vento viu tremendas melhorias em infraestrutura. Tsunagakure, em particular, havia se transformado. Os ninjas estavam ganhando mais, as missões se tornaram mais seguras e a qualidade de vida geral melhorou drasticamente. Os cidadãos da Terra do Vento sentiram uma nova sensação de esperança para o futuro, um futuro em que suas vidas só poderiam melhorar. Assim, qualquer um que ameaçasse essa nova estabilidade era visto como um inimigo irredimível. No campo de batalha, os Shinobi de Tsunagakure lutaram com ainda mais fervor do que seus colegas de Konoha. Vila de Konoha, escritório do Hokage. Uchiha Mirai estava reclinado em uma cadeira confortável, com uma montanha de documentos empilhados na mesa à sua frente. De pé em ambos os lados da sala estavam Namikaze Minato, Nara Shikaku, Igayashi, Tsunade e Uzumaki Kushina, entre outros. Enquanto Mirai parecia à vontade, os outros tinham expressões severas e determinadas. Minato foi o primeiro a falar. Mirai com Komogakure, Kerigakure e Iwagakure declarando guerra simultaneamente, acredito que é hora de enviarmos a Anbu para estabilizar a situação. Posso ter perdido a 9 caudas, acrescentou Kushina, mas ainda posso contribuir para a luta. Igayashi falou com determinação. Hokage-sama, o clã Iga está pronto para sacrificar tudo pela vila. Um após o outro, os conselheiros compartilharam suas estratégias de defesa e contra-ataque. Por fim, seus olhos se voltaram para Mirai, que parecia estar cochilando. Minato hesitou antes de perguntar. Mirai, o que você acha dos nossos planos? Mirai se espreguiçou e bocejou. Não acho que precisamos complicar demais as coisas. Eu mesmo lidarei com essa guerra. Assim como fiz com Tsunagakure. Não precisa se preocupar. A sala ficou em silêncio, atordoada com suas palavras. Mirai quis dizer que pretendia enfrentar as 3 grandes vilas ninjas sozinho? Parecia absurdo, mas ao mesmo tempo não era totalmente impossível. O poder de Mirai estava além da compreensão. Relaxe, ele continuou com um aceno de mão. Esta 4ª grande guerra ninja, eu mesmo cuidarei dela. E assim a reunião de alto risco terminou de forma anticlimática. Quando Mirai saiu do escritório, Minato e os outros trocaram olhares, suas expressões eram conflitantes. Esse não era o estilo de liderança que eles experimentaram sob Hiruzen Sarutobi. Sob o comando de Hiruzen, o Hokage reunia as tropas com discursos inflamados sobre a vontade do fogo, enviando outros para as linhas de frente, mas mantendo-se longe do campo de batalha. Mas Mirai? Ele liderou pela ação, carregando o fardo ele mesmo. Nara Shikaku suspirou, sentindo uma sensação de alívio que não sentia há anos. Com um Hokage como esse, é difícil não se sentir à vontade. Desde a ascensão de Mirai ao poder, estratégias e táticas se tornaram quase desnecessárias. Tudo o que eles precisavam fazer era seguir a força avassaladora que ele trouxe. Minato e Ieyashi assentiram, suas expressões cheias de respeito. Era isso que significava ser Hokage. Terra do Relâmpago Komogakure. Um lago sereno aninhado entre as montanhas refletia o céu. De repente, um relâmpago atravessou o ar, anunciando a chegada do 4º Raikage, a Killer B, rabiscando rimas em um caderno, olhou para cima e começou a fazer um rap livre. O mano mais velho está aqui para acabar com minha vibe. Toda vez que planejo, não consigo sobreviver. Mas desta vez é diferente, sem mais medo. Essa luta vai deixar meu irmão em pedaços. Pare de fazer rap sem sentido. A retrucou, sua voz cheia de irritação. Não estou aqui para lutar com você, B. B piscou, confuso. Có? E aí, mano? A respirou fundo. Uchiha Mirai declarou a 4ª grande guerra ninja. Komogakure é um dos seus alvos. Para proteger a vila, estou libertando você. Estendendo o punho, a disse. B, lute ao meu lado novamente, como nos velhos tempos. Killer B hesitou, depois sorriu. O irmão mais velho está trazendo à tona a velha rotina. Mas juntos formaremos uma equipe matadora. O futuro é sombrio, mas aqui está o plano. Vamos derrotar Mirai, homem a homem. Komogakure, acima da vila. Uchiha Mirai flutuava no céu, olhando para os shinobi agitados abaixo. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Cada um deles, mais um passo em direção ao aumento de nível, ele murmurou. A comoção abaixo chamou sua atenção. Os shinobi notaram sua presença. É ele. É Uchiha Mirai. Ataque inimigo. Alerte o Raikage. Evacuem os moradores para os abrigos subterrâneos. Ignorando o caos, a voz de Mirai ecoou pela vila. Meu nome é Uchiha Mirai.
Eu lhe dou 1 minuto para decidir, submeta-se ou morra. Capítulo 220. A voz de Uchiha Mirai era calma, mas todos os ninjas de Komogakuri presentes sentiam uma pressão avassaladora. Se tivéssemos que descrevê-lo, sua intenção assassina não era avassaladora, mas perturbadoramente pura. Era o tipo de emoção que os humanos sentiam ao lidar com formigas ou outras criaturas insignificantes, sem ódio, sem culpa. Pode ser um pensamento passageiro ou a decisão de esmagá-los a qualquer momento. Enquanto todos estavam paralisados em choque, 2 figuras surgiram do cânion. Aterrissando no chão diante de Uchiha Mirai, imediatamente ativou seu modo de chakra de liberação de relâmpago com potência máxima. Killer B já estava vestido com o manto da besta com cauda, formado pelo chakra de Giki. Mesmo para eles, confrontar Uchiha Mirai exigia vigilância absoluta. É o Raikage e o Killer B. Estamos salvos. Uchiha está acabado agora. Como ele ousa vir para nossa vila sozinho? Esse cara é muito arrogante. A chegada de A e Killer B restaurou a confiança entre os ninjas de Komogakuri. Um era o Raikage, que herdou o nome A, e o outro era o Jinchuriki perfeito do 8 caudas. Os irmãos AB. Quem no mundo ninja poderia enfrentá-los? A flexionou os braços e apontou para Uchiha Mirai. Mirai, hoje será o dia em que você morrerá. Vir para Komogakuri sozinho será o último erro que você cometerá. O tempo acabou. Vendo a expressão confusa de A, Mirai falou com indiferença. Seu minuto acabou. Agora você pode morrer. Antes que Mirai terminasse de falar, um lápis infundido com chakra de liberação de relâmpago disparou em sua direção em alta velocidade. Mirai inclinou a cabeça levemente, desviando sem esforço do ataque de Killer B. No momento em que o lápis errou o alvo, Killer B apareceu ao lado dele. 7 espadas se moveram em uníssono, cada uma atacando em ângulos bizarros enquanto Killer B atacava com ferocidade. As lâminas já estavam impregnadas com o poder de penetração de suas espadas de liberação de relâmpago super vibrato. Um único golpe paralisaria seu alvo. Conhecendo as extraordinárias habilidades perceptivas dos olhos de Mirai, Killer B ignorou qualquer ataque de sondagem e foi com tudo desde o começo. Mesmo que seus movimentos fossem percebidos, contanto que Mirai não pudesse evitá-los fisicamente, ele venceria. Mas Mirai casualmente conjurou uma vara preta, aparando os golpes com precisão fluida. Seus movimentos leves e graciosos lembravam um dançarino se apresentando no topo da lâmina de uma lâmina, hipnotizante, mas mortal. Para me fazer dançar até esse ponto, eu reconheço sua habilidade com a espada. Esquivando-se dos ataques implacáveis de Killer B, o tom de Mirai permaneceu composto. Com um chute rápido, Killer B foi lançado voando como uma pipa com sua corda cortada. Estrondo. Com o estrondo ensurdecedor, Killer B colidiu com a encosta da montanha. Quando a poeira baixou, Killer B estava caído contra as pedras, com a respiração fraca e os ferimentos horríveis. Tão perto, quase morri, Killer B murmurou. Se não fosse pelo poder de Giki, aquele único golpe o teria matado imediatamente. A força desse oponente era inimaginável. Caramba! Vendo a condição de Killer B, A atacou Uchiha Mirai com força total. Queda de guilhotina. O braço enorme de A desceu com um poderoso golpe de cotovelo, destruindo o chão sob eles. Mirai não se moveu. A forma mais simples do Susanoo se materializou, bloqueando o ataque sem esforço. Liberação de relâmpago, raio. Bomba ligre. Opressão relâmpago, corte horizontal. Os ataques implacáveis já caíram sobre o Susanoo, mas não conseguiram nada. A armadura etérea permaneceu imóvel como uma fortaleza indestrutível. Droga! Rugiu, com as veias saltadas e os olhos vermelhos. Desde que dominou o modo de chakra de liberação de relâmpago, sua velocidade, força e defesa se tornaram inigualáveis. Além do pai, ninguém conseguia se igualar a ele em uma luta frontal. Isso o tornou impetuoso e teimoso. Mas contra Mirai, nenhuma de suas técnicas funcionou. Um raio se transformou em um relâmpago, encurtando a distância em um instante. Muito lento. Uchiha Mirai deu um passo para trás, levantando calmamente o punho. Estrondo. Um soco fez-a voar como uma bala de canhão, imitando o destino anterior de Killer B. Todos ficaram em silêncio, atônitos. Em menos de 20 segundos, tanto A quanto o Killer B foram completamente derrotados. Estou sob um genjutsu. Raikage-sama e Killer B-sama perderam para Uchiha Mirai? Droga! Quem é esse cara? Como ele pode ser tão forte? Eles devem tê-lo subestimado. Precisamos ganhar algum tempo. Todos ataquem. Protejam Raikage-sama e Killer B-sama. Segure-o, custe o que custar. Uchiha morra. Enquanto os shinobi de Komogakuri atacavam, Mirai zombou. Um bando de fracotes. Liberação de madeira. Emergência na floresta profunda. Inúmeras árvores surgiram do solo, formando rapidamente uma enorme floresta. Em instantes, a floresta ecoou com os gritos dos ninjas de Komogakuri. As árvores, anormalmente resistentes, drenavam o chakra de suas vítimas para alimentar seu crescimento. Até mesmo um ninja de nível Kage teria dificuldade para sobreviver nessa armadilha. Imagine um shinobi comum. Em apenas alguns momentos, muitos ninjas de Komogakuri pereceram. O parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Chakra mais 1. O parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Força mental mais 1. O parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Físico mais 1. Ouvindo as notificações do sistema em sua mente, Mirai saltou alto no ar. Queime com as chamas da aniquilação. Ele formou selos de mão, seu Susanoo espelhando seus movimentos.
Liberação de fogo, grande aniquilação de fogo, estrondo. Uma bola de fogo colossal desceu, envolvendo toda a floresta em um inferno escaldante.